Muito bem, pessoal. Agora que a gente tem o molde pronto da Lariana, chegou a hora da gente cortar ele no algodão cru ou no TNT para fazer a prova no corpo dela. Assim a gente vai poder fazer os ajustes todos que forem necessários para ter uma representação fiel do corpo dela, como a gente já conversou anteriormente. Então esse passo é muito importante. Sempre que a gente tem a oportunidade de experimentar o molde base, né, de provar o molde base para fazer as alterações, os ajustes, pode ser um grande diferencial aí, se você for uma profissional, né? Porque daí, com o molde ajustado, as interpretações, elas dificilmente dão ajustes. Então, é muito mais fácil você provar uma vez a base, fazer todo esse processo uma vez e depois poder armazenar essa base, do que toda vez a cliente ter que ficar fazendo 2 ou 3 provas na peça, né? Na interpretação da peça que ela escolher, tá bom? Então, olha só, eu tenho aqui em cima da mesa um algodão cru, quase não dá pra ver, né? Porque é da mesma cor do meu forro da mesa. E eu vou colocar aqui adições de margem de costura. A margem de costura é muito particular de cada um. Eu vou usar uma margem de costura de 1 centímetro. Já vou explicar para vocês certinho onde que a gente vai colocar. Eu vou usar margem de costura de 1 centímetro e 1,5 centímetro, dependendo do local, tá bom? E outra coisa importante também é a forma como eu vou cortar. Eu vou cortar as costas primeiro e eu vou cortar com o tecido duplo, porque aqui eu tenho só uma parte das costas e eu quero as duas no espelho, né? Então, olha só, tem 2 camadas de tecido aqui, tá vendo? O meu algodão cru já tá bem recortado, então eu vou aproveitar ele da melhor forma. Eu vou posicionar ele no fio do tecido. Eu não vou me aprofundar nesse assunto agora, eu vou falar mais sobre isso lá no momento do corte do tecido principal. O que eu posso dar de prévia aqui é que o sentido do fio, o sentido principal do fio, é no sentido da fabricação do tecido, no sentido do comprimento. Então, no tecido, quando você compra o tecido, ele vem com aquela bordinha chamada ourela, que é o sentido da fabricação. Então, a gente posiciona o molde paralelo a essa ourela. E a gente seguia sempre no sentido da construção. Então, como a gente construiu o molde num esquadro, né? E essa linha principal aqui a gente sabe que é reta, então é ela que eu vou posicionar no fio do meu tecido. Vocês não precisam se preocupar com isso ainda, porque ainda não é a peça, mais pra frente a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Então, olha só, posicionei aqui o meu molde, eu encaixei ele aqui no meu algodão cru da melhor forma. Vou utilizar uns pezinhos aqui, ó, para poder segurar o molde no lugar. Aqui tem quem goste de colocar alfinete, de pegar o alfinete e alfinetar o papel no algodão cru ou no tecido, né, na hora do corte, para que não saia do lugar. Eu fiz esses pezinhos aqui muito fofinhos, fiz com forminha de silicone e argamassa de construção, tá? Então foi bem simples de fazer e eu achei que ficou muito fofo, porque eu gosto mais de usar o peso, que eu acho mais maleável, do que usar o alfinete, tá? E para adicionar margem de costura, o molde base eu só vou costurar nas laterais, no ombro e vou deixar um espaço no centro das costas para poder alfinetar, porque a gente veste o molde base na pessoa pela frente, então a frente ela vai estar inteira, já já a gente vai cortar ela, vocês vão ver, e vai ter um corte atrás pra gente poder fechar no alfinete, tá? Então, como aqui as costas, e aqui é o centro das costas, eu não vou pôr margem de costura embaixo, na altura do quadril, porque aqui eu não vou precisar costurar, tá? Então, eu marco uma linha reta. Aqui no centro, eu vou deixar 1,5 de margem de costura, porque é mais fácil de pegar para alfinetar. 1 centímetro pode ser que fique ruim aí de manusear, principalmente para quem é iniciante. Então, vocês podem deixar de 1,5 centímetro até 2, assim, para manusear. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar a primeira linha colado no meu molde, para eu marcar certinho qual que é a linha do molde. Dessa forma, e eu vou marcar uma segunda linha com 1,5 centímetros de margem de costura. Vocês podem ir medindo assim, tá? É que eu já tenho experiência, eu sei exatamente onde vai dar 1,5, então eu já vou fazer de olho, mas vocês podem ir marcando assim, ó, 1,5, 1,5 e depois unir tudo isso numa linha reta. Aqui no pescoço eu também não vou deixar margem de costura, porque eu não vou costurar essa parte, então eu só vou passar aqui rente, dessa forma. Aqui no ombro também eu vou passar uma linha rente ao meu molde para marcar e outra com 1 centímetro de margem, não é necessário mais do que isso. Aqui na cava,
eu vou marcar também rente à cava. A gente até vai ter manga nessa peça, mas a base da manga ela é feita depois que o molde base está acertado, né? Como a gente vai fazer uma manga para o blazer, então a manga é uma etapa depois que a gente ajustar o molde base para peças de sobreposição, então faz parte das etapas aí, a gente não precisa se preocupar com isso agora, então eu posso fazer o meu corte rente aqui, porque eu não vou costurar a manga nesse molde. E aqui a mesma coisa, eu vou deixar 1 centímetro de margem de costura nas laterais. Por que eu fiz essas duas linhas? Porque essa linha que eu passei rente ao molde é exatamente onde eu vou passar a costura em cima, então é bom que a gente tenha essa linha para se guiar, principalmente para quem está começando aí, que precisa visualizar mesmo o lugar onde vai passar a costura, tá? Para marcar a pence é o seguinte, ó, com a minha régua eu vou marcar aqui nas laterais a linha da minha cintura, assim. E eu posso fazer uns furos nos pontos principais da pence aqui. Para fazer esses furos, eu vou utilizar a ponta da minha tesoura, assim, vou abrir uns furinhos aqui, e com a caneta eu vou fazer uns pontinhos. Dessa forma, tá? Aqui eu também posso marcar o lugar dessa linha para me auxiliar, em cima e embaixo. O que acontece? Eu fiz ali o furinho com a tesoura, porque como eu disse para vocês em outros vídeos, eu prezo muito que a gente use o que a gente tem em mãos. Eu até tenho um furador, mas como eu não uso ele, ele tá extraviado por aí. Mas existe sim um furador, um marcador de pique. Para tudo que a gente vai fazer na modelagem tem um material específico, mas eu não gosto de usar. Eu gosto de usar sempre que eu tenho em mãos e é assim que eu gosto de ensinar, para que as pessoas vejam que não precisa ser difícil e nem precisa ser caro fazer modelagem, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Agora a gente tira aqui e com a minha régua maior eu já posso fazer essa linha central aqui, ó, unir todos esses pontos, assim. E também fazer aqui a minha linha da cintura. Vou marcar 1,5 centímetros para cada lado, que é a medida que eu tinha na pence do molde no papel. E aqui está a marcação do meu molde base, já no algodão cru. Agora eu vou recortar isso, porque como a gente tem dois lados, o outro lado não está marcado, não tem as marcações de caneta. Então eu vou recortar para mostrar para vocês como que eu vou marcar o outro lado. Muito bem, olha só, eu já tô aqui com o meu molde recortado e agora eu vou passar as informações dessas linhas todas pro outro lado. Como que eu vou fazer isso? Eu vou aproveitar o meu molde para dar os piques necessários para a costura. Então eu vou marcar aqui a minha cintura, olha só como é que eu faço. Eu pego as duas camadas de tecido, dobro aqui na linha da cintura e dou um piquezinho tipo de 1 milímetro, só para ficar essa marcação. E eu vou fazer isso em todas as linhas que eu marquei. Cuidando para não tirar do lugar de cima e o de baixo, tá? Dessa forma, ó, tá marcado os piquezinhos, tá vendo? Agora, quando eu virar isso daqui, com a minha caneta, é só eu unir esses piques. Aqui eu vou marcar 1,5 centímetros para cada lado. Agora eu já posso tirar aqui, né, para poder copiar as informações. Olha só. Eu vou medir essa pence aqui. Essa aqui eu lembro que eu fiz com 12 centímetros, né? Aqui 12. Então eu vou medir de cima 9,5. Então eu vou marcar o lugar delas aqui desse lado também. Muito bem. E agora eu também posso marcar as margens de costura desse molde, só que fazendo dessa vez ao contrário. A partir dessa linha de corte aqui, eu marco 1,5 para dentro. Deixa eu pegar a outra régua. E aqui nas laterais e no meu ombro eu marco 1 centímetro. Prontinho, eu tenho aqui os moldes das costas da Lariana, né, os dois lados das costas. Posso reservar e agora eu vou fazer a mesma coisa na frente, só que a frente ela tem um detalhe diferente. Eu não vou cortá-la 2 vezes, eu vou cortá-la na dobra. Então o que isso significa? Eu vou mostrar para vocês como que a gente posiciona o tecido para cortar o molde na dobra. Olha só, pessoal, eu ajeitei aqui um retalho de tecido para a gente ter um aproveitamento. E o que significa fazer o molde cortado na dobra? Significa que eu vou posicionar na dobra do tecido, ó. Eu também tenho 2 camadas aqui,
só que aqui é a dobra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar o meu tecido bem rente aqui à dobra central. Então, o centro do meu molde pra frente vai ficar posicionado exatamente na dobra do meu tecido. Vou colocar os meus pesos aqui. Dessa forma. E agora o processo é o mesmo de colocar margem de costura, a única diferença é que não vai ter margem de costura aqui no centro. É muito importante que eu cuide para não deixar nenhuma borda aqui, porque qualquer excesso que eu deixar aqui no centro vai se transformar em excesso no molde e aí vai alterar todo o nosso molde, não vai ter adiantado de nada a gente fazer conta. Então vamos cuidar com isso, tá? Olha só como é que eu vou fazer agora. Agora a gente vai fazer todas as marcações do molde da frente. Vamos começar pela barra, fazendo rente. Eu não deixei margem de costura atrás, não deixarei na frente, tá? Vamos seguir todo o nosso molde, riscando todo o nosso molde justo ao molde e com 1 centímetro de margem de costura. Aqui na pence é importante fazer os recortes que a pence pediu, né? Do jeito que ficou na hora do ajuste da pence aqui da lateral. Aqui na minha cava, a mesma coisa, eu não vou deixar margem de costura, porque eu não vou pregar a manga aqui. Quero deixar claro que isso aqui é para a prova da base, tá? Se fosse uma blusa com manga, aí sim a gente deixa margem de costura em tudo que vai ser costurado, tá? Vocês vão ver mais pra frente que a gente vai deixar margem de costura na cava, vai deixar margem de costura ao redor nas curvas da manga, tá? É só para essa situação dessa prova em questão, tá? Aqui no ombro também eu vou fazer uma linha rente e uma com 1 centímetro. E aqui também. Beleza? Agora vamos marcar as pences. Então, eu vou fazer o furinho. Pronto, fiz todos os furos. Agora eu vou marcar com caneta as posições. Aqui onde tem o fechamento da pence, eu vou marcar uns pontinhos assim, para eu não me perder. Vou marcar aqui a cintura também. Vou marcar o prolongamento de linha de posição de busto, em cima e embaixo. E agora eu posso tirar os meus pesos e fazer todas as minhas marcações. Então, eu vou pegar minha régua maior e vou começar as minhas marcações. E agora o mesmo processo, vou recortar, vou marcar os piques, vou abrir o molde e espelhar as marcações para o outro lado. Eu vou passar tudo rapidinho para vocês verem. Muito bem, pessoal, olha só, já fiz todos os piques aqui e eles estão espelhados para o outro lado. Então agora é só começar a prolongar essas linhas. Com a régua maior, ó, fica mais fácil, tá vendo? Muito bem, pessoal, com todos os meus moldes marcados, agora chegou a hora de eu costurar isso para poder fazer a prova. Então, vamos ali para a máquina de costura, que eu vou mostrar para vocês como que eu vou fechar isso, como que eu vou costurar isso. Vamos começar fechando as pences, todas as pences, para depois poder fechar as laterais e o ombro. Vamos lá para a máquina. Então, olha só, tô aqui, vou começar pela frente, vou começar fechando a minha pence aqui, então eu dobro aqui na linha central, eu ajeito aqui as minhas costuras, né, pra ficar batendo certinho. Eu coloquei uma linha de outra cor, tá com uma linha amarela aqui, embaixo tá branca, mas em cima tá amarela. E eu vou colocar no ponto maior da minha máquina para que fique mais fácil de desmanchar, caso seja preciso. E eu vou começar dando um retrocesso no começo e no final. Ó, a gente vai morrendo ali no ponto alto, ó. Tá vendo? E chega aqui, a gente dá um retrocesso. Olha só, parei a pence bem aqui no ponto alto do meu busto. Minha pence ficou fechada aqui já. E as laterais aqui, elas voltam a se encaixar, tá? Vou fazer isso também na pence da cintura. A partir do ponto alto. Olha só, nesse caso aqui eu não vou dar retrocesso, tá? Porque caso eu precise desmanchar, fica mais fácil. Então, eu vou começar aqui no centro. Vou vir até esse ponto e vou morrer aqui no final.
Prontinho, ó, as duas pences da frente fechadas, agora vamos fechar do outro lado. Muito bem, as pences da minha frente já ficaram fechadas. O volume do busto aqui fica bem saliente. E agora eu vou fechar a pence das costas, as duas costas, para poder unir a nossa base. Prontinho, pences fechadas. E agora eu vou unir as laterais da minha base, tá? Eu vou fazer toda a costura como se fosse do avesso, igual tá aqui. Então, eu vou virar a minha pence, a minha base dessa forma, com a pence pra baixo. Vou colocar a lateral das costas também agora com a pence pra cima, porque eu quero que essas partes limpas fiquem dentro do meu molde. Vou costurar ela como se fosse do avesso mesmo. E agora eu posso unir aqui a lateral, começando pela cava. Vou respeitar a linha que eu marquei com a caneta, assim. Vou fazer um retrocesso em cima para não soltar. E vou seguir, ó, alinhando a minha pence com a lateral da blusa, tendo esse cuidado, tá? Porque a tendência dela é puxar para fora. Sempre que eu for virar o molde, eu cravo a agulha, posso abrir o pezinho de calcador para poder virar o meu molde. Agora eu vou unir o ombro. Retrocesso no começo e no final. Prontinho, ó, uma das laterais já está costurada aqui e agora eu vou costurar o outro lado. Eu só vou deixar aberto o centro das costas, tá? Prontinho, pessoal, base costurada, olha só aqui em cima da minha mesa como que ela ficou. Olha como o volume de busto é grande, tá vendo? Como dá pra ver certinho já o formato. Então agora o que a gente vai fazer? Eu vou provar essa base na Lariana, vocês vão acompanhar os ajustes para ver se essas pences vão ficar fechadas nessa posição mesmo ou não, se eu vou ter que fechar um pouco menos, como é que vai ficar tudo isso no corpo dela. Então agora eu vou passar para vocês o vídeo da prova que eu fiz separado, para vocês verem como que foram os ajustes na base do corpo da Lariana e depois a gente volta aqui para a mesa para poder consertar tudo isso na base, para poder deixar ela já da forma correta, né? Porque a gente armazena ela já com as correções. Vamos lá! Pronto, a gente já tá aqui com o resultado do molde base da Lariana e eu vou mostrar pra vocês agora como é que funciona a primeira prova da cliente. Depois que a gente fez todos os cálculos, como vocês viram, essa daqui é a simulação da primeira prova da modelagem base. Eu deixei a pence da Lariana aberta aqui e alfinetei somente para que vocês consigam ver que nem sempre a pence chega até no final como foi marcado. Ó, eu deixei aqui alfinetado pro lado de fora para vocês verem exatamente onde é que vai acomodar aí o volume que é necessário para ajustar o busto dela. A mesma coisa aqui do lado, eu tinha feito essa pence já fechada até o ponto alto do busto. Aqui desse lado eu fiz diferente, eu tinha fechado a pence com acho que 12 centímetros de profundidade só que não foi o suficiente, eu realmente tive que desmanchar e no alfinete, para vocês verem, ó, eu adequei ela e realmente ela vai ter que ser fechada até bem próximo do ponto alto para que o ajuste fique bom, fique perfeito. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para as costas, porque como a Lariana tem bastante volume na frente e a diferença entre a altura do corpo pela frente e a altura do corpo pelas costas é muito grande, a gente tem que fazer uma alteração aqui. Essas duas pences que eu tinha calculado inicialmente para fechar aqui na cintura, elas não vão ser fechadas, elas vão ficar abertas. Eu calculo elas com os 3 centímetros da mesma maneira, mas na hora de fechar, na hora de provar, eu percebi que o corpo da Lariana tem uma profundidade aqui nas costas. Então é como se eu tivesse transferido o volume que eu calculei para essa pence aqui de 3 centímetros para a linha da cintura. Então, se vocês observarem aqui, eu vou aproximar a imagem para vocês verem, eu tive que tirar bastante volume aqui da cintura para que eu realmente consiga ajustar aí esse volume, ó. Eu vou pôr o alfinete para vocês verem. Então, eu quero que vocês percebam aqui que eu tive que esconder um volume aqui na cintura da Lariana e vou refazer a linha da cintura dela. Depois eu vou cortar esse excesso fora e refazer aí a linha da cintura como um todo. Eu vou manter a mesma linha da cintura, eu não vou mexer aqui. Só que como uma pence, eu vou tirando o volume até chegar na profundidade que eu preciso
aqui no centro das costas. E então o molde da base da Lariana sempre vai ter essa alteração. Então por isso que é tão importante a gente sempre fazer primeiro o molde base, porque a gente vai provar isso na pessoa que estiver sendo modelada e fazer os ajustes. As medidas elas ficaram corretas, né? O corpo dela ficou bastante ajustado, só que nesse momento que é possível que a gente transfira as pences para o lugar adequado, para que realmente a modelagem fique aí ajustada e a gente possa, a partir daqui, construir as peças que a gente quiser interpretar. Então, vocês podem perceber que gerou uma sobra na linha da cintura da Lariana, que é o resultado da transferência da pence vertical das costas. Então eu tô aqui, eu já desmanchei o molde da Lari, ó. Ele tava fechado assim, e quando eu medi lá no corpo dela, eu passei de lápis. Onde vocês estão vendo essa linha vermelha aqui, é o que eu passei de lápis no corpo dela. Só que em vez de eu simplesmente tirar aonde eu passei de lápis, eu peguei o extremo de onde eu marquei até o outro e marquei em linha reta, ó, que ficou esses pontos, essas linhas em azul. Então eu quero que vocês percebam que eu não vou mais fechar essa pence aqui, porque é como se ela tivesse sido transferida aqui pro meio. Então, se vocês perceberem, no final das contas aqui, ó, eu tenho 3 centímetros de pence embaixo e 3 em cima. Então, eu transferi os mesmos 3 centímetros, ó, pra baixo e os mesmos 3 centímetros pra frente, pra cima, quer dizer. Então, é legal que vocês entendam, foi ótimo ter acontecido isso, para vocês saberem que isso realmente acontece sim, muitas vezes, quando a pessoa tem as costas profundas. A pessoa pode nem ter tanto busto quanto a Lari tem, mas ter realmente as costas bem profundas aí, tendo que tirar esse excesso. Então, esse é o novo formato do corpo agora, do molde base da Lari, quando a gente vai fazer peças ajustadas. Notem que a curva que eu tinha aqui na cintura, ela passou a ser aqui dentro do molde. Só que como eu tirei aqui 6 centímetros, e essa linha aqui vai representar a minha nova linha da cintura, agora eu vou ter que alongar um pouco mais a linha do quadril. Então, eu tinha uma altura de quadril dela de 23 centímetros. Então, aqui, ó, parou no 20,5. Então, aqui eu vou retraçar isso e vou ligar a minha linha aqui. Então, eu vou retraçar para vocês verem como que vai ficar o desenho do molde da Lariana. Marcar a nova linha da cintura aqui. Vocês podem perceber que essa nova pence que eu transferi aqui, ela não chegou até na lateral. Eu consegui manter a mesma linha da lateral, só realmente mudei aqui o lugar. Então, eu vou retraçar isso para vocês verem. Lembrando que já tá com margem de costura esse molde da Lari. Então, eu vou retraçar ele todinho aqui de azul e depois eu vou tirar as margens para vocês verem. Onde tá em curva aqui não tem margem não, tá? Somente as laterais mesmo que tem. Tipo essa que tem, porque tava costurado, né? Então, e aqui embaixo também não tem margem não. Então, agora eu vou tirar isso, vou emendar aqui onde eu não fiz. E agora eu vou colocar em vermelho os lugares sem a margem de costura. Só mesmo pra poder marcar, porque eu vou cortar de novo no algodão cru, vou provar nela novamente. Prontinho, esse é o novo molde da Lariana, eu vou cortar ele no algodão cru agora e vou lá experimentar nela de novo pra vocês verem como é que ficou os ajustes. Pronto, eu já fiz as alterações na costura no molde da Lari, eu aprofundei a pence aqui, como eu tinha falado, que tava muito rasa. E aqui nas costas eu deixei das duas maneiras pra vocês verem. Uma eu coloquei a costura com o excesso aqui pra vocês verem que foi retirado. E do outro lado eu já retracei o molde pra vocês verem como que vai ficar depois do ajuste já feito. É normal que ele sobre um excesso aqui ainda, porque conforme o modelo que a gente for interpretar depois, é que a gente pode ajustar melhor isso ao corpo. Mas percebam que já tirei bastante o excesso, eu não quis tirar muito para dar uma liberdade maior aí na construção mais variada aí de peças. Mas já tirei bastante volume, vocês podem perceber que a linha da cintura já foi retraçada. Olha só, pessoal, eu vou fazer a alteração da base aqui da Lariana para vocês verem. Eu já descosturei ela aqui em cima da mesa, tá vendo?
Então, olha só, aqui onde eu passei a caneta vermelha é onde eu tinha corrigido os alfinetes dela e aqui também. A pence dela foi fechada até na linha do quadril, tá? E não como a gente tinha fechado anteriormente aqui através da linha preta. Então, as novas linhas de pence da Lariana são essas que estão em vermelho aqui na cintura e a gente viu também que a linha correta é realmente a que chega até o ponto alto do busto. No mais, o molde dela estava perfeito, não tinha alterações, o tamanho de cava estava excelente. Então, eu posso considerar que foram pequenos ajustes na frente. E agora eu vou fazer as alterações das costas. Olha só, vocês conseguem ver aqui a linha de lápis, que é exatamente onde eu tinha marcado lá no corpo dela, né? Que tava assim, então eu tirei os alfinetes e deixei a marcação de lápis que eu fiz lá no momento. Então, o que eu posso reparar aqui é que houve uma transferência de pence. Por que eu digo isso? Porque eu tive que abrir a minha pence de 3 centímetros e fechar aqui na linha da cintura. E se eu reparar, olha só, primeira coisa, o ajuste começou exatamente no ponto da cintura, excluindo a margem de costura, né, porque estava costurado naquele momento. Então aqui eu não vou alterar nada. E elas chegaram até aqui, ó, aqui que tá minha marcação de lápis. Se eu medir aqui, aqui dá exatamente 3 centímetros e aqui também deu exatamente 3 centímetros. Então, a pence referente aqui às costas, que também é 3, foi transferida para cá e a parte da frente foi transferida para cá. Então agora, em vez de eu fazer assim em curva, eu simplesmente vou ligar os extremos do meu ajuste dessa maneira. Assim. E esse é o meu ajuste. Então o que vai acontecer agora? Eu vou fechar essa pence em definitivo dessa forma. E vou ignorar a existência dessas. Eu vou pegar o papel para vocês verem como que a gente vai alterar isso no papel. Então, ó, aqui está o molde base da Lari, que é a representação desse corte aqui. Só que aqui tá sem margem de costura. Então, olha só, os 3 centímetros aqui, a partir da linha central da cintura, eu vou colocar aqui para consertar direto no molde. 1, 2, 3. Vou marcar aqui e vou marcar aqui. E vou transferir essa pence para cá. Dessa maneira, a partir de agora essa pence ela não serve mais pra nada porque eu transferi elas pra cá. Agora eu vou dobrar o meu molde ao meio e vou fechar essa pence aqui, ó, transferindo a partir da linha da cintura, que eu não vou mexer na linha da cintura. Eu transfiro a minha pence e eu corrijo o molde no papel. Então, a partir de agora, o meu molde das costas, o molde das costas da Lariana vai ficar com esse formato. Só que agora o que vai acontecer? A partir da nova linha da cintura, que é essa linha tortinha aqui mesmo, o quadril aqui do centro ficou menor do que esse daqui. Então eu preciso acrescentar. Eu vou pegar um novo papel de molde, porque eu vou corrigir isso de maneira definitiva. Então eu vou fazer isso tudo no novo papel de molde. Então eu vou colocar aqui um papel aqui embaixo. Vou colocar os meus pesos aqui. Vou passar ao redor de todo o meu molde, vou marcar aqui ao redor de todo o meu molde, vou marcar a linha central aqui, que continua sendo a linha de fio de corte, só que agora eu vou alterar essa linha aqui debaixo do quadril. Vamos lá. Aqui, ó, eu vou marcar a minha linha da cintura, vou marcar aqui e aqui para depois prolongar. Também vou marcar aqui essa minha linha central, ó. Ela continua sendo a minha linha de fio, então eu vou marcar para cima e para baixo para não me perder. E agora o que acontece? A altura de quadril da Lariana era 23 centímetros, essa lateral aqui do quadril tem 23 centímetros. E agora eu vou marcar os mesmos 23 centímetros aqui. Eu vou prolongar aqui, ó, 23 centímetros, tá? Para poder fazer a minha nova linha de quadril aqui embaixo. Agora eu posso tirar o meu molde e prolongar aqui essa linha, que vai ser a minha linha de fio de corte, o meu fio principal das costas. E essa aqui é a minha nova linha da cintura, agora sem a pence, tá? O molde fica tortinho assim mesmo, não é em todos os casos que isso acontece. Você aí na sua casa pode não ter dado o mesmo ajuste. A orientação é sempre que você tente fazer o ajuste na profundidade da pence vertical que a gente marcou. No caso da Lariana, porque não tinha como mesmo, as costas dela são
muito fundas, então às vezes a gente precisa sim fazer algum ajuste mais drástico, tá? Mas aí na sua casa você pode analisar bem o seu caso. É importantíssimo que você tenha a oportunidade de provar a sua base, caso você queira guardar ela para fazer outras interpretações. Pro blazer, propriamente dizendo, que é o que a gente vai fazer aqui nesse caminho da modelagem, não tem necessidade de fazer esse ajuste, não teria a necessidade de fazer esse ajuste, porque é uma peça mais larga, né? É uma peça que não tem aí um formato ajustado, ele não vai precisar ficar agarradinho no corpo, porque é um maxi blazer e a intenção é usar ele aberto e despojado. Então assim, eu fiz esse ajuste para mostrar para vocês, pra gente poder se aprofundar um pouquinho mais no molde base, mas mesmo no caso da Lariana não é essa base ajustada que eu vou usar. Eu vou usar essa base aqui, tá? Porque como o blazer vai ter um recorte nas costas, que a gente vai ver lá na hora da interpretação, então para cinturar eu vou fechar a pence normalmente, tá? Porque é uma peça mais alongada. Então eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, porque realmente a base ela pode parecer um pouco mais complicada, mas ela é o fundamento de tudo. Então eu quis mostrar de forma bastante detalhada para vocês todas as possibilidades, mesmo que a gente não vá usá-las nesse caso dessa peça, tá bom? Então eu fico por aqui agora e no próximo vídeo a gente vai começar a interpretar essa base para modelos de peças de sobreposição. Eu explico melhor sobre isso na próxima aula.